gente! Hoje é quarta-feira e hoje é dia de live. Então estamos aqui mais uma vez no perfil da nossa editora Em Pé e hoje com uma live super especial, muito legal, que hoje nós vamos conversar com um dos nossos escritores publicados pela editora. Enquanto eu vou esperando aqui, a gente vai chamando o pessoal para poder participar dessa live, para poder assistir e ver e poder acompanhar de perto essa conversa. O nosso escritor de hoje, ele recebeu todo o apoio, todo o suporte da nossa editora para poder escrever o livro dele. Deixa eu chamar aqui, se convidar mais algumas pessoas. Jeff, boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Só que tudo certinho hoje com você. Tudo certo. Só também. Chamando aqui algumas pessoas para a gente poder acompanhar a nossa live. O Sidney já chegou aqui também, nosso convidado. Sidney, se quiser enviar a solicitação para a Gisele ali, ou ela te chama, daí já começamos aqui, pessoal. Eu chamo aqui. Já estou chamando. Só ele aceitar. Deixa eu ajeitar aqui agora o celular para eu ficar aparecendo inteira. Só esperar o nosso convidado, o nosso escritor entrar. Boa noite, Sidney. Só você tem que virar a câmera, Sidney. Boa noite, Sidney. Você só precisa virar a sua câmera. Saiu. Ele caiu. Caiu. Já ele volta, pessoal, quem sabe faz ao vivo. Enquanto isso, enquanto ele não chega, hoje nós vamos falar aí de um dos escritores que recentemente lançou o seu livro, né? O livro chama-se Perdoe-se. Ele traz aí uma série de bloqueios emocionais, uma série de questões de crenças e bloqueios que ele resolveu ao longo da vida dele aí. E hoje ele faz o quê? Hoje ele traz essa experiência dele para ajudar outras pessoas, né? Nessa questão de bloqueios e emocionais que a gente tem aí ao longo da vida que a gente vai desenvolvendo, na verdade. Então, para você que está aqui acompanhando, para você que vai assistir depois essa live gravada, aproveite e traga aí para você um pouquinho desse conhecimento, pega um pouco desse conhecimento que o Sidney vai trazer para a gente hoje. Deixa eu só ver aqui. Ele já vai conseguir entrar aqui, ele já pediu para entrar de novo. Aí a gente assim que ele entrar, a gente já vai começar apresentações, porque nós temos bastante pessoas. Ele não conseguiu entrar. Tem bastante, eu tô vendo que tem bastante gente nova entrando, sejam todos muito bem-vindos. Toda quarta-feira, para vocês entenderem, toda quarta-feira nós temos live às 7 horas da noite no perfil da editora, conversando sobre os mais diversos temas, assuntos. Geralmente sou eu e o Jefferson, né? Eu sou a Gisele, eu sou sócia da editora NPE, e o Jefferson, ele é o nosso editor-chefe e o nosso mentor de escritores, né? Deixa eu ver se o Sidney está aqui para a gente poder chamar de novo. Enquanto a gente não aguarda o Sidney entrar aqui, o que eu vou falar para vocês, tá? Nós somos uma editora, né? O slogan principal da nossa editora é toda história merece ser contada, inclusive a sua, e a nossa editora, ela tem aí um movimento de ajudar escritores independentes a tornarem a realidade, né, os seus sonhos realidade na escrita de livros, né? Através de consultoria, onde a gente faz toda a parte de serviço editorial, ou através de mentorias, que foi aonde o Sidney desenvolveu todo o capítulo dele. Ele vai passar um pouquinho desse processo de transformação, como é que ele resolveu toda essa questão, né? E hoje ele é escritor da sua própria história, com um livro muito bacana, por sinal. Sidney já conseguiu entrar? Como é que tá a situação? O Sidney conseguiu entrar. Não sei se, às vezes, Sidney, o que acontece? Às vezes a gente estamos os três online, mas um não consegue ver o outro. Não sei o que às vezes acontece no Instagram. Semana passada eu fiz a live inteira sem conseguir enxergar o Jefferson, mas tudo bem. Então, perfeito. Mais uma vez, boa noite, Sidney. Seja muito bem-vindo à nossa live da editora. E eu gostaria que você se apresentasse rapidamente, contasse um pouquinho quem é o Sidney, para que os nossos seguidores possam te conhecer um pouco melhor. Boa noite, Gi, boa noite, Jefferson, tá? Prazer imenso aí novamente, retornar aqui à live com vocês. Bom, o Sidney aqui hoje é um filho amado do nosso Altíssimo, bom Deus,
O Sidney é natural de São Paulo, pai de Arthur Marques, noivo de Linda Si. O Sidney hoje pode se considerar uma pessoa transformada, né? Em quesito de conexão com o Criador, autoconfiança. O Sidney verdadeiramente que ativou sua verdadeira identidade, o qual mesmo era inseguro nas suas decisões, né? Não tinha credibilidade na sua autoconfiança, ou seja, no seu autoconhecimento, né? Então, o Sidney, com um longo processo, foi ressignificando, né, através do que? Imersões, palestras e várias conexões, né, e networks, né, com vários irmãos que me conectei aí, por aí afora do Brasil, entendeu? E o Sidney, que Deus permitiu que ele contasse um pouco das suas dores através do quê? Do livro, entendeu? Então, por que eu guardar tudo isso para mim, tendo em vista que, sendo que eu me descobri de fato quem é o Sidney, filho amado do nosso Senhor, então ele transmitiu todas essas dores através de um livro, o qual onde eu procurei essa editora que me deu total suporte, apoio, e realmente, com o Jefferson, você, Gi, todo esse suporte, consegui realizar e transcrever nesse livro, o qual já foi publicado, está aqui nas minhas mãos, e quero curar muitas vidas, muitas dores que tem por aí afora aí, desse mundo. Então esse é o Sidney de hoje, né? Um verdadeiro Sidney que hoje ele se descobriu quem de fato ele é mesmo, entendeu? Sim. Não, o Jefferson só veio aqui me falar que ele caiu e para botar ele de volta na live. Sidney, eu vou pedir para tu ler, se tu conseguir levantar só um pouquinho o teu celular, porque a gente só tá vendo metade debaixo do teu rosto. Aí, agora bem melhor. Sidney, o que a gente gostaria, o que eu gostaria de te, assim, primeiro me apresentando para o pessoal da audiência do Sidney, né? Então, eu sou a Gisele, eu sou uma das sócias da editora NPE. Eu estou sempre à frente dessas lives de quarta-feira, conversando com o pessoal. E a gente ajudou realmente. A gente mentorou, nós mentoramos, nós fizemos toda a parte de correção, de diagramação, organização do livro, para que o livro tivesse a cara e o jeito do Sidney. Esse é um das nossas maiores preocupações, que o livro seja a cara do seu escritor, né? Que esse livro ele possa ser um filho. A gente trata o livro do escritor como se fosse um filho do escritor, né? De todos os escritores que passam pela gente. E eu queria, Sidney, que tu contasse pra gente assim, ó, como é que foi um pouquinho esse teu processo de escrita? Como é que foi esse acompanhamento para você? Ter esse suporte, ter esse acompanhamento para que o livro ele saísse de dentro para você, para as folhas impressas que você tem nas mãos agora. Sim, a verdade é uma escrita de um livro, né, quando você... Fácil, não é fácil, porém é simples, entendeu? É só querer, né, ter a decisão e pegar aquilo que está dentro de você, entendeu? Tem que escavar, óbvio, tem que escavar. E ser ativado através do Espírito Santo, você vai jogando para fora, né? Tudo aquilo que você sempre almejou, né? Sempre você quis, de fato, escrever um livro, porque o nosso cérebro, ele gosta muito de deixar naquele modo automático, né? Ou seja, deixar naquele processo de zona de conforto. Mas quando você tem o autodomínio mesmo do seu cérebro, você não permitir que ele domine em você mesmo, fazer uma força e querer, ter a vontade. Então você vai escavando, vai se soltando, se soltando. E o processo não é fácil, porém, como eu falei, é simples, mas você vai adquirindo o quê? Habilidade. A partir do momento que você tomou essa decisão, eu quero, entendeu? E você confiar mesmo, e
por trás ter um suporte exemplar, um suporte que está ali com você, então não tem para onde mais voltar para atrás. Ou seja, então vai fluindo naturalmente tudo aquilo que você quer. Então vai vindo vários insights. Então é lógico, você vai ter que, entendeu? Ter autocontrole, ter um domínio e as ideias vai vir, entendeu? Então o processo é um pouco árduo, lógico, né? Mas vai fluindo naturalmente conforme você vai tendo aquela praticidade da escrita. Então, isso aí foi fluindo naturalmente. E deixa eu te perguntar, Sidney, assim, ó, ter o suporte, ter o apoio e o direcionamento para que esse livro fosse bem escrito, para que esses capítulos, principalmente naqueles momentos de dúvida, naqueles momentos que dava aquela travada, assim, como é que foi para ti, assim, ó, ter essa possibilidade de ter esse suporte e esse apoio? Sim, quando você, como eu falei, quando você tem um suporte ali, que você está ali seguro com esse suporte, então é, é natural. Então você não se vê perdido. Pô, espera aí, travei aqui, quantas vezes eu travei, quantas vezes eu, né, liguei para o meu suporte, vocês aí, e vocês aí dando aquela coordenada, ó, vai por ali, esse caminho aí tá ruim, vai por outro. E assim foi indo, entendeu? Então é aquilo, quando você está perdido numa estrada, né, o GPS às vezes dá uma bugada, você tem que ligar para alguém conhecido para te orientar qual o caminho correto. Então foi dessa forma que eu me vi nesse todo o processo da minha escrita, tá entendendo? Então, para mim, não tive aquela dificuldade. Então, eu tive um suporte que eu acreditei, que eu confiei. Todo escritor tem a dificuldade, né? Todo escritor, como diz o Jefferson, Sim. tem o temor da página em branco, tem aqueles momentos em que dá uma travada. Falando em Jefferson, não sei o que está dando hoje que ele não está conseguindo entrar. Acho que eu vou chamar ele para entrar aqui do meu lado, né? Para ele vir, para ele poder conversar com você também, porque a gente sempre gosta de ter os dois conversando com o pessoal, né? Mas assim, ó, Sidney, na semana que vem a gente vai ter uma masterclass sobre diagramação, né? A gente está querendo ajudar outras pessoas a também conseguir ajudar outros escritores, principalmente nessa parte de organização do livro. Então, a partir disso, eu queria te perguntar uma coisa. Para você, enquanto escritor, né? O que você achou? Eu quero a tua opinião quanto escritor, quanto pai da criança, né? O que você achou assim, ó, de como a gente conseguiu te entregar o teu livro, assim, de como ele ficou desenhado, como é que ficou essa questão toda da diagramação, de espaço, de páginas e tudo mais, assim. Eu quero a tua opinião sincera de escritor. O que você achou dessa diagramação toda que a nossa editora fez para você? Então, Gi, no meu conceito aqui, na minha leitura, ficou assim, não tenho o que nem falar, porque ficou de acordo conforme a editora me passou, como o Jefferson já tinha me preparado, já tinha me indicado, já tinha me dado totalmente os detalhes, como ficaria o meu livro quando ele estivesse no processo final. Então, eu abri, vi todo o conteúdo, a diagramação, as páginas, entendeu? Então, não tenho que falar, poxa, ó, faltou algum detalhe. Então, por quê? Porque foi um processo bem burocrático. Tendo em vista que esse livro, quando fala de espiritual, emoções, tá entendendo? Pessoais, então tem algumas dores, né? Então ficou bem, vamos dizer, não foi uma editoração assim, como digo, uma autobiografia, vamos dizer assim, não foi tão assim. Ou seja, então foi um pouco burocrático nessa diagramação, essa finalização dessa minha publicação desse livro. Então, para mim, ficou dentro da normalidade. Então, não tenho que nem, sabe, ou seja, só tenho que agradecer com o conteúdo que me passaram. Ou seja, eu ontem tem uma palestra numa empresa lá em Cachoeiro Itapemirim, ou seja, então foi fantástico, foi maravilhoso, né? Por vários funcionários. E hoje, eu até falei para o meu amigo Francisco Curitiba, acredito que ele está hoje na live aí me assistindo. Aí quando eu peguei o livro e eu li lá na parte que eu falei, então eu me vi
sabe, falando lá naquela palestra. Então, foi de acordo, conforme eu passei para a editora, e a editora me devolveu em formato do livro físico. Então, sabe, só tenho que agradecer, tá? E esse profissionalismo que essa editora me passou, que recomendo, e óbvio, né, como o primeiro filho sempre é dolorido, né, do parto, como dizem, ou seja, né, eu com certeza, né, me prontificarei a procurar vocês novamente aí para editar aí e formatar meu segunda aí, edição aí, entendeu? Então, só quero Legal. parabenizar e agradecer mesmo, Gi, porque foi dentro das regras que me falaram como que ia ser esse livro. Então, foi isso aí E, que ocorreu comigo. e ficou de acordo com o que tu estava esperando mesmo, assim, ficou de acordo com o que Foi, tu, assim, o que foi. a gente escuta às vezes muito dos escritores, sabe, Sidney? É assim, nossa, quando eu peguei na mão e eu vi as palavras impressas e eu consegui passar a mão na capa, consegui folhar o meu livro, assim, foi uma emoção muito grande, assim. Qual foi a emoção tua quando tu recebesse quando tu buscou e assim, tu abriu a tua caixinha do livro e conseguiu pegar o primeiro livro na mão? Olha, é mesmo quando você pega um filho, né, como recém-nascido, puxa, nossa, é meu, é assim, nossa, fui eu que fiz, sabe? É assim é uma realização desde quando você fez, assim, dedicou, sabe, toda aquela sua história que você quis transcrever, passar para um físico e depois você receber assim, né, a introdução, o prefácio, entendeu? Os capítulos. Poxa, foi dessa forma mesmo que eu sempre quis. Então é um sonho assim concretizado, entendeu, Gi? Então assim, é uma emoção muito grande, tá? E sei que esse livro vai ser muitas curas, tá? Muitas vidas, entendeu? Vai ser uma autoajuda, entendeu? Ativacional e também motivacional, mas no meu conceito é mais ativacional. Então, ou seja, então não ficou somente na minha mente. Então eu não guardei, eu passei, entendeu? Ou seja, eu transmiti. E para como eu transmiti que todos, muitas, muitas, dezenas, centenas de pessoas que queriam ouvir ou ler, então está aqui, entendeu? Então, assim, é um sonho concretizado, realizado, daquilo que eu sempre almejei, passar tudo aquilo que estava dentro de mim para esse livro aqui. Então, é uma emoção muito grande. Sidney, o pessoal tá perguntando como é que é o nome do livro. Fala pro pessoal aí que o pessoal que chegou um pouco atrasado da live, não pegou o início da live, tá interessado no seu livro. Né? Perdoa-se. Vou dar outra aqui. Tá? O livro chama Perdoa-se. Ô, Jefferson, não tá aparecendo aqui os comentários. Não, pode ficar tranquilo que a já. gente vai lendo para ti. Pode ficar bem, fica bem tranquilo com relação a isso, né? Então, o nome do livro respondendo ali a Regiane que perguntou, o nome do livro é Perdoe-se. Ou seja, Perdoe-se. perdoe-se, né? Libere o perdão e viva uma vida com propósito. Tá okay? Legal. Mostra a capa do livro para o pessoal ver. De repente, aí, olha lá. Isso, muito bem. Ficou bem bonito o teu livro, né, Sidney? Não, ficou lindo, lindo. Olha, gente, sem... lógico, uma capa, tá entendendo? Então ficou algo assim surreal, praticamente, né? Não é porque é meu livro, mas, né, quando você pega algo que partiu de você assim, poxa, gente, é bacana. E já tenho pessoas que tá já sendo inspirado, viu, Jefferson G, para escrever um livro, tá? Tem muitas pessoas aí que já... Deixa eu contar um pouquinho da história. Deixa eu contar um pouquinho da história de como é que o Sidney chegou até a gente, né? O Sidney e eu temos alguns amigos em comum, né? De mentorias que a gente participa. E no dia 23 de fevereiro desse ano, o Sidney mandou uma mensagem para mim perguntando como é que fazia para escrever um livro. Daí a gente fez uma reunião
Eu lembro que foi às 9 horas da noite, a gente ficou até quase meia-noite conversando, batendo um papo. Foi no dia que a Gisele fez a cirurgia da coluna, né? E daí a gente estava querendo explicar, entender um pouquinho. Ficamos batendo um papo lá e dessa conversa a gente já começou a desenhar o livro, quer dizer, ter as primeiras ideias, né? E tudo que o Sidney comentou aqui até agora, né, da importância, todo o trabalho que foi feito, né? A gente começou o desenvolvimento do livro do Sidney em meados de março e fomos até agosto ali, né? Agosto não, até setembro a gente fechou toda a diagramação do livro, até chegar, daí o livro ficou pronto. Tem todo um trabalho a quatro mãos que é feito, só para vocês entenderem, né? A gente tem esse processo de mentoria e a nossa mentoria funciona mais ou menos o seguinte: o Sidney entrou em contato com a gente fechou ali uma parceria, fizemos 2 ou 3 encontros para montar a estrutura do livro dele, né, junto com ele, porque ele tinha o tema e ele queria entender um pouquinho mais sobre como montar esse tema do livro, como separar em capítulos, e a gente foi fazendo isso em 2 ou 3 encontros. Depois, a gente foi fazendo um acompanhamento semanal e todas as vezes que ele tinha algum travava na escrita, ele entrava em contato com a gente. O Jefferson, Gisele, eu estou meio parado aqui, não sei como escrever, como é que eu posso fazer? E a gente fazia as nossas calls, né? Nós somos aqui de Blumenau, Santa Catarina, o Sidney de São Paulo, e para vocês terem uma ideia de como a distância hoje não é mais um impeditivo para você escrever o seu livro, né? A gente nem se conhece pessoalmente, eu e Sidney e Gisele. Nós vamos a São Paulo tão logo, quando ele vier a Blumenau, a gente tem que marcar um encontro aí para nos conhecermos pessoalmente, né? Mas por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem que nós agimos com muita transparência e honestidade durante todo o processo de mentoria do livro, tá? Não teve nenhum momento que até se o Sidney puder compartilhar, mas eu acredito que não teve nenhum momento que o Sidney se sentiu sozinho durante o processo de escrita do livro dele, né? Desde o primeiro dia que a gente fez a reunião para entender o livro, o que ele gostaria de fazer, até o momento de chegar os livros, né? Os livros chegaram na tua casa ontem, né, Sidney? Exatamente. Ontem. Então, com todo esse processo, né, essa mentoria, essa assessoria que a gente já fez ao longo desses 6, 7 meses que deram a antecipar aí, o Sidney teve todo um processo de mentoria, né? E qual é a importância de você ter um mentor? Né? Vamos agora abrir um pouquinho mais esse leque. A gente assessorou, foi mentor do Sidney nesse livro, mas você às vezes não passa para uma próxima fase, para um próximo livro da tua vida, porque você fica tentando resolver as coisas sozinho, né? E quando você tem pessoas que já passaram por essa experiência, que podem te ajudar e acelerar os resultados, acontece que o que está acontecendo com o Sidney nesse momento. O Sidney hoje tem a oportunidade de se posicionar como escritor, de fazer palestra, de oferecer o livro dele. E aqui na live, Sidney, depois a gente vai ver o contato da pessoa que tem ali. Ela está querendo muito ter o teu contato. Tá querendo adquirir hoje, já está vendendo o livro na live. Já está vendendo o livro na live. Mas a gente vai pegar. Você não tem acesso aos comentários, mas daí depois a gente passa certinho o teu perfil ali para a Regiane, que a gente conhece ela, para ela poder entrar em contato com você, sabe? Então, fica tranquilo que depois a gente passa para ti, tá? Só um segundo, já só vou acompanhar aqui rapidão, só para eu não perder os comentários, tá? Então, assim, ó, a Linda Cruz está te elogiando pelo teu livro, pelo suporte, e ela acredita que o conteúdo do livro vai mudar a vida de muita gente. A Francisca Araújo também. Parabéns, Sidney, te desejo muito sucesso. A Regiane já pediu para adquirir um livro. Depois a gente intermedia os contatos entre vocês. A Linda disse que é muito lindo. E o pessoal da Reginato Books dando parabéns também. Aqui. E a Linda Cruz falando aqui, que o suporte é maravilhoso. Quando se tem um aluno aplicado e professores dedicados que abraçam a causa, o projeto se concretiza um projeto de qualidade. Muito legal. Gratidão, amor. A Linda é a noiva. Ela acompanhou todo o meu processo aí.
quanto tempo ela permaneceu. Agora não, ela me deixava final de semana livre para me aplicar na escrita. Então, gratidão, vida. Muito legal. É importante agradecer as pessoas que também, né, nos acompanham, né, que são as pessoas foguetes que a gente diz, né, que dão o apoio necessário, que sabem respeitar o tempo de um escritor, né, de uma pessoa que está escrevendo um livro como foi o do Sidney. O que eu posso falar do Sidney enquanto mentorado, né? Eu fui mentor do livro dele. Posso dizer que o Sidney realmente foi um aluno dedicado e ele não desistiu jamais. Ele sempre quis algo a mais e ele só conseguiu fazer e ter esse livro em mãos hoje porque ele se propôs a se colocar em movimento. Ele dedicou o tempo da vida dele para poder fazer o livro acontecer. E o que a gente pode falar, né? Você às vezes está com o teu projeto de livro parado na gaveta ou está aqui na cabeça e não sabe como fazer, procure pessoas. Procure editoras, assim, além de nós, tem uma série de outras pessoas, mentores, que podem nos ajudar. E se fizer sentido para você, depois de estar assistindo essa live, de ter visto tudo que o Sidney está fazendo, entre em contato com a gente que a gente vai te receber de braços abertos, né? Para que você possa, assim, se tornar escritor da sua própria história, né? Afinal de contas, toda história merece ser contada, inclusive a sua. Sidney, a gente já falou sobre a importância de você ter pessoas te acompanhando, pessoas te apoiando. E agora eu queria, assim, ó, nem só de flores vivem os livros, né? Então, assim, dentro de todo esse processo de escrita, de diagramação, de revisão e tudo, eu queria que tu dissesse pra gente, assim, ó, qual foi o momento mais difícil da escrita e da produção desse livro para você? Olha, Gi, verdade, né? Tudo é mar de rosas, viu? Tá? Porque às vezes parecem os espinhos, entendeu? E Uhum. é aquele momento crucial que você se apega e fala, puxa, mas será que eu vou conseguir? Será que, né? Você tá ali, entendeu? Já no início mesmo, já aparecem já alguns espinhos e o momento crucial é o início mesmo, viu, o Gisele, o Gi, sabe? É o início, porque aí vem aquela. Se você não tiver um patrocínio por trás, ou seja, um suporte que encoraja você, meu, você, sabe? Então, graças a Deus, eu sempre tive aquela confiança, né? Desde a partir do momento que eu tive a minha autorresponsabilidade, confiança e credibilidade, então eu falei, não, vai vir dores, vai vir, mas jamais vou desistir. Porque quando eu me prontifiquei, que eu sempre falo uma frase, eu creio, eu posso, eu consigo, então, tá? Mas o momento mais crucial mesmo, de fato, foi bem no meio da jornada. No meio da jornada, que onde está aí o Jefferson está de testemunho, que quantas vezes eu chamava, eu dava, oh, Jeff, help, tá entendendo? Então assim, não me fala, titubeei, então, sabe, tem hora que dá vontade de largar, mas se o suporte não está ali com você, não pega na sua mão, meu, você, entendeu? Tem que ter muita mesmo, sabe, determinação, entendeu? Muito controle. Então, assim, o momento mais crucial foi, sabe, assim, bem no meio. Eu falei lá no início, mas no início deu aquela, bem no meio mesmo, agora que eu lembrei. No meio, assim, parecia que eu tava, eu falei, e agora? E agora? Então, Teve alguns capítulos, né, Sidney, que, como você estava falando de bloqueios, né, e crenças emocionais que você foi adquirindo ao longo da vida, né? Alguns capítulos foram, digamos assim, Jefferson, eu não estou conseguindo escrever nada sobre esse capítulo. E aqui eu gostaria de deixar até uma dica para você que vai escrever o seu livro ou não. Às vezes a gente emperra num capítulo do livro e ele não vai para frente. E o que a gente sempre orienta e recomenda aos nossos escritores e mentorados? Não está dando para falar sobre esse assunto hoje, nesse capítulo, passa para o próximo. Quando você finalizar o próximo,
mais para frente, daqui uns 15, 20 dias, tu volta para ele e você vai ver que você vai ter as respostas que você tanto procura para poder fazer o livro, aquele capítulo que está te impedindo de seguir adiante. O que a gente vê muito é o quê? Muitas pessoas querendo a perfeição, né? Não existe o plano perfeito. Eu gosto muito de falar, tem uma frase que a turma fala, a maioria das pessoas fala assim, antes feito do que perfeito. Eu gosto de falar que não é perfeito. Eu gosto de falar que antes feito é melhor do que não feito. Porque quando você coloca o perfeito na frase, você já coloca um impeditivo para você. Ou seja, se eu não conseguir resolver, é porque não está perfeito. E na realidade, não. Antes feito é melhor do que não feito. Por quê? Se eu me coloco em movimento, se eu me dedico, se eu faço acontecer, eu estou fazendo acontecer, eu estou fazendo o livro, qualquer projeto da minha vida fazer. É óbvio que com o passar do tempo você vai adquirindo experiência, você vai entendendo melhor do processo e você vai melhorando, né? Eu lembro assim de que o Sidney fez um capítulo, depois ele voltou lá, não, Jefferson, nesse capítulo daquela vez eu esqueci de falar tal coisa. E assim é que as coisas vão acontecendo. No caso do Sidney, o livro, mas tantos outros projetos que você às vezes deixa de fazer ou procrastina por coisinhas, detalhes que estão te impedindo de crescer, de seguir adiante, entendeu? Então, nos momentos que o Sidney mais teve, digamos assim, os impeditivos, ele diz assim, Sidney, relaxa, vai para o próximo capítulo, relaxa, vai tomar um café, vai dar uma volta, vai fazer qualquer outra coisa, porque a escrita nem todo dia você está com um espírito criativo para escrever. E quando acontece esses dias, a melhor coisa que tu faz é, de repente, deixar um pouquinho de lado, porque quando tu retorna com tudo e você vai render muito mais do que ficar ali tentando e não tentando. E a outra dica que eu deixo aqui é, não tá dando um capítulo, não tá saindo o conteúdo que você precisa escrever, pula pro próximo. Essa é a estratégia de um bom livro escrito, no caso, né? Sidney, lendo aqui para você, então, os comentários. A Regiane colocou aqui, o maior empecilho está dentro de nós. Você já é um vencedor intervencido em inseguranças, frustrações e os medos. Parabéns. E a Linda colocou aqui, mas Deus coloca pessoas na nossa vida. Não precisamos ter medo, a gente só precisa ir, né? Só precisamos dar o primeiro passo, né? O start. E assim, já dando um pequeno spoiler, mas sem explicar o conteúdo do livro, tem uma coisa que eu vou falar para vocês que foi uma das coisas que a gente mais pegou na hora de fazer, principalmente a revisão do livro do Sidney. O livro do Sidney, para que vocês entendam, ele não é um livro de uma sentada. Ele não é um livro que você senta, começa a ler e termina a ler ele no mesmo dia. O livro do Sidney é um livro de capítulos, de conta-gotas, vamos dizer assim. Você lê ele, você lê um capítulo, você relê esse capítulo, lê ele novamente mais uma vez, para daí então fazer, às vezes, algumas atividades que tem nos capítulos, para que você possa absorver e entender melhor o que está sendo falado nesse capítulo, para depois você passar para o próximo, né? Então, assim, essa foi uma das coisas que eu precisei fazer várias e várias vezes durante o processo de revisão do livro do Sidney também. Eu lia, parava, lia de novo, parava, lia de novo. Não porque é uma leitura cansativa, não, nada disso. Mas é porque a mensagem contida dentro de cada capítulo são coisas que você precisa, vamos dizer assim, precisa entender isso e internalizar isso. A palavra correta é essa, internalizar a mensagem de cada capítulo, né? Eu acredito que isso pode ter sido um processo de escrita também tão longo quanto foi a questão da revisão, né? Porque a gente precisa, o quê? Compreender a mensagem antes de dar o próximo passo. Seria isso? Só respondendo antes a Silvane Mello, o título do livro dele é Perdoe-se. Então, antes que o Sidney responda a pergunta da Gisele, esse livro, quando a gente desenhou, quando a gente fez o primeiro encontro, o segundo encontro que a gente estruturou o livro na mentoria, né, que a gente fez com o Sidney, a gente já pensou nele sabendo que ele não seria um livro que você vai pegar e ler de ponta a ponta. Cada capítulo ele precisa ser lido, relido, e ao final de cada capítulo tem uma tarefa
ou algo que você precisa fazer para ressignificar a mensagem do capítulo. Então não é que nem ele falou, não é um livro de uma sentada, é um livro que você vai usar ele por várias semanas e você não consegue passar para o próximo capítulo sem fazer a atividade que tem no final do capítulo. Então ele é uma espécie de um guia prático para que você possa ressignificar bloqueios e crenças e seguir no próximo nível da sua jornada, no caso, né, Sidney? Exatamente, Jefferson. Tudo isso mesmo está inserido nesse livro aí, entendeu? Então, ou seja, não é um livro que você pega para ler, tal, não, você vai ter que reter muita atenção, entendeu? Vai ter um livro que você vai sentir, de fato, ali aquela mensagem que vai ser tocada e você vai ler, reler, tem umas tarefas, tá? O qual queiram aplicar, ou seja, então é um livro, assim, de muito uma autoajuda ativacional. Para mim, o meu conceito foi mais assim, para ativar muitos por aí, entendeu? Tem pessoas aí que estão muito perdidos aí, não tá ativado espiritualmente falando. Então esse livro foi, sabe, uma ideia que trouxe aqui de dentro de mim para transmitir para os leitores, entendeu? Então é isso mesmo. Viu, Jeff? Tem muitas tarefas aí, quando ler e fazer as tarefas, com certeza será totalmente transformador. E uma coisa que a gente conversou enquanto a gente estava discutindo a questão da revisão do teu livro e tudo mais, né? E, assim, é uma pergunta, quase um desafio público, né? Esse livro, ele vai gerar uma mentoria? Sim, o meu intuito é isso mesmo, tá? Como já falei anteriormente aí, né, eu sempre conversei com o Jefferson aí, já realizo palestras por aí afora, então já está incluído dentro desse livro, né, as palestras que eu sempre realizo, e vai, sim, mentoria, meu intuito é criar uma mentoria através desse livro, tá? Depois vou fazer várias stories aí, lives aí, referente a esse livro aí, para aquecer o meu público, e com certeza, sim, viu? O intuito é criar uma mentoria assim, viu, Gi? Por que que eu fiz essa pergunta? Por que eu fiz essa pergunta aí? Vamos ser quase um desafio público, né? Para que as pessoas que estão assistindo a gente entendam que a partir do momento que você às vezes tem um método, você já é palestrante, você já tem algum curso, alguma coisa assim, já tem esse contato com outras pessoas, o livro ele se torna uma ferramenta a mais, né? Ele se torna uma ferramenta a mais dentro dessas suas palestras, dentro dessa sua mentoria, dentro desse seu curso que você possa estar dando, né? Então, é um caso para se pensar, porque às vezes a gente olha, a pessoa é uma palestrante maravilhosa, e daí então a pessoa sai dessa palestra e diz assim, putz, eu não lembro mais o que foi que ele falou. E se a gente tem algum lugar onde a gente possa recorrer para relembrar a mensagem que a gente recebeu, é de um valor extremo, assim, que não tem preço que pague. Você poder revisitar aquela palestra, revisitar aquele curso através do livro do seu professor. Eu queria só concluir a fala dela, que Sidney estava lembrando agora que amanhã vai fazer 2 anos que eu comecei esse movimento, quando eu me coloquei, me desafiei a escrever meu primeiro livro, CLT ou MKT. Quem conhece um pouco dessa minha jornada nos últimos 2 anos, minha e da Gisele, vai entender o que eu estou falando agora. Mas quando você escreve um livro, você começa a criar uma certa autoridade, porque você vai estar transformando vidas, você vai estar ativando pessoas através do conteúdo que tem no seu livro, né? E eu sempre frisei com o Sidney que todo livro, as pessoas elas não compram o livro simplesmente por comprar o livro. O livro as pessoas compram com um objetivo, ou para aprender algo novo, adquirir um novo conhecimento, ou para saírem transformadas. No caso do livro do Sidney, qual foi a proposta? Realmente, a pessoa que começar a ler o livro do Sidney hoje, quando ela terminar, ela não vai ser mais a mesma pessoa, entendeu? Ela vai acabar
se transformando e ressignificando muitas coisas aí para ter uma vida mais plena, próspera, né? E aí fazendo também até aquela questão da importância do auto-perdão. A gente se julga demais, né? Ah, eu não sou ninguém porque eu não consigo concluir nada, os meus projetos nunca dão certo, eu tenho uma vida que não é legal. O livro do Sidney, ele vem com essa pegada aí para te ajudar nesses quesitos, para que você possa ressignificar, e muito importante, né? Essa questão do auto-perdão. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão do auto-perdão. Quem que era o Sidney antes e quem que era o Sidney depois desse livro, Sidney? E essa importância do auto-perdão. Então, Jefferson, realmente, através do auto-perdão, que me encorajou e me, sabe, ressignificou em várias crenças, entendeu? Uhum. Ou seja, o qual gerou muitos bloqueios. E através do auto-perdão, eu fui buscando aqueles bloqueios e ressignificando. E onde que foi que tive a decisão e a atitude de escrever o livro. Ou seja, como eu falei para a Gia anteriormente, quando você não estava aparecendo aí, lá em Cachoeiro, ontem, eu palestrei numa empresa, meu amigo Francisco, o qual você já sabe, o Francisco Curitiba, eu estava palestrando ontem e sobre o quê? O auto-perdão. Aí, quando eu cheguei em casa hoje de manhã, aí, como eu falei, quando eu abri o livro e fui logo, né, direto no auto-perdão, eu estava me sentindo como se estivesse falando lá naquele momento. Entendeu? Quando eu abri o livro e comecei a ler, então eu estava, ou seja, tudo estava inserido aqui dentro. Então, o que me fez, né, me libertar? O que o auto-perdão, né, me libertou? Tudo começou com o quê? Uma rejeição do meu pai, entendeu? Pai biológico. Então, essa rejeição criou vários bloqueios, e principalmente a falta de perdão. Uhum. Então, quando eu me descobri que, na verdade, eu não tinha que carregar esse fardo, eu não tinha que carregar esse peso, porque eu senti que minha vida estava o quê? Travada em todos os pilares da vida. Então, não é somente o lado espiritual, em todos os pilares da vida. E foi aí quando teve a decisão, porque o perdão nada mais é o que? É uma decisão para você o quê? Ter a sua paz de volta, ter o seu destravar. Quando a pessoa decide, vou perdoar porque o perdão é para mim. Foi aí que a minha vida alavancou. Então aí eu teve vários downloads, entendeu? Vários insights. Ou seja, a minha trilha neural começou a ir em busca do quê? Do autoconhecimento, de relacionamentos, conexões, network. E aí ficou o quê? Simples, e minha vida começou a fluir. Então foi através do auto-perdão que eu tive essa decisão de escrever o livro. E com essa auto-perdão surgiram aquelas minhas crenças limitantes, e onde ressignifiquei aqueles bloqueios que me deu a minha autonomia, né, de concretizar essa escrita. Então foi através do auto-perdão, viu, gente? Por isso que eu coloquei o título como Perdoe-se. Através do perdão, sua vida flui, entendeu? Você fica liberto. Isso aí foi... Perfeito. Tá, E tudo muda. E tudo muda, viu? Tudo muda, tudo transforma, entendeu? E a minha intuito é isso aí, entendeu? É curar feridas e vidas. Como diz a Linda aqui, né? Dizendo, o perdoar é libertador, né? Você se dar o direito de se perdoar te liberta para muitas outras coisas e abre teu caminho para coisas maravilhosas, né, Sidney? Exatamente. Né? A Silvana falando, Silvane, desculpa, falando aqui, né, que é muito lindo escutar isso. E ela perguntou antes ali qual é o título do livro que o Jefferson estava falando. O livro que deu todo o start, que deu todo o pontapé inicial para a nossa editora, chama-se Do CLT ao MKT, que traça toda a trajetória da transição de carreira do Jefferson, de sair da carteira, do famoso CLT, né, da carteira assinada,
para o empreendedorismo, né? Para a gente começar a empreender. Tá Sidney. Não. Não, mas fica tranquilo. O que o pessoal for colocando aqui, a gente vai falando. Sidney, estamos nos encaminhando para o final da live, tá? Eu gostaria, assim, mesmo de te agradecer, já vou te agradecendo, né, por você ter nos agraciado com a sua presença na live de hoje. E eu gostaria que você deixasse, assim, uma mensagem final para as pessoas que têm vontade de colocar suas histórias no papel, assim, o seu conselho como escritor, para quem deseja escrever. Ok. De antemão, eu que quero agradecer aí todo o público, né, não está aparecendo aqui, né, porém, quero agradecer de coração, tá, a presença aí de todos. E pegando o gancho aí, antes de responder a sua pergunta, Gi, o Jefferson colocou um tópico aí muito interessante, que me deixou muito à vontade quando eu procurei vocês, entendeu? Tendo em vista que eu já participei de algumas mentorias, assim, só que ali eu não tive uma conclusão do meu primeiro livro, tá? Inclusive, a Silvane Mello, né, estava conosco lá, numa mentoria anteriormente, e ela também é uma escritora, e onde que fui indicado procurar vocês, e o Jefferson me deu o livre-arbítrio, assim, sabe, de ficar tranquilo, tá? E eu me senti muito confiante quando ele falou que, olha, pode ficar tranquilo, se você tiver tudo em mãos aí, pode jogar no papel, nas dúvidas você pode entrar em contato, ou seja, então foi um suporte que eu posso falar com experiência própria, que eu fiquei muito à vontade mesmo, entendeu? Então, na hora daquele perreio, na hora que eu dei uma travada, então, sabe, foi ali onde eu tive o socorro mesmo, entendeu? Então, quero assim até agradecer profundamente e muito obrigado por tudo mesmo. E, bom, é aquilo. Todos nós somos capazes. Todos nós, sabe, sem exceção. Então, esse livro aqui, um dia eu até desacreditei, né? Eu desacreditei que não tinha aquela minha confiança e o meu cérebro ficava falando, olha, você não é capaz, tá? Seu conteúdo aí não serve, seu conteúdo aí, não. E uma frase que eu absorvi, que eu até falei anteriormente na nossa mentoria com o Jeff, que meu pior conteúdo é o melhor para muitos. Ou seja, o meu pior conteúdo pode curar vidas, meu pior conteúdo pode salvar vidas. Então, vai para cima. Não desista daqueles sonhos. Não desista daquele tão esperado que você quer. Porque se Deus te colocou aqui na Terra, é para você governar, porque você é capaz. Você já é um capacitado. Então, aquilo que sua alma almeja, grita. Não. Vai, se joga. Se joga que muitos estão precisando. Quantos Sidney por aí estão gritando por socorro? Então, é uma forma minha de passar por esse livro físico aqui, muitas dores que pode curar sim, pode curar vidas, pode salvar vidas. Então, nunca deixa nada que te impeça de fazer aquilo que você tanto almeja. Então, vá em busca, procure, igual eu procurei. Tive conexões com pessoas que me indicaram a essa editora, NP. Ou seja, confiei, está aqui a resposta, e se não tivesse esse livro aqui, eu não poderia estar aqui agradecendo a todos vocês. Então, o que eu passo é que, se você tem o sonho de realizar um livro, não perde tempo, não. Então, vivo hoje, vivo agora, coloca aí em qualquer escrita aí no papel, vai, faz rascunho. É fácil? Não é fácil, porém é simples. Então, essa mensagem que eu deixo aí para todos que queiram, que arde no coração de escrever um livro, não se mede esforço, porque você é capaz, você pode. Se você é filho do Criador,
Então ele está ali com você ali. O Espírito Santo ali vai sempre estar ali do seu lado, assoprando. Vai vir muitas ideias que você, entendeu? Vai se surpreender da sua capacidade, o quanto você é capaz. Então essa é a minha mensagem, Gil. Vou atravessar na frente do Jefferson agora. Eu quero repetir o que eu falei na semana passada, né? Nós, enquanto editora, assim, quem somos nós para julgar a história do outro, né? Nós não somos ninguém para julgar a história do outro, porque, assim, a história pode não servir para mim, mas pode, como muito bem dito pelo Sidney, ela pode salvar a vida de outra pessoa. Então, esse é um dos nossos nortes. E isso é uma das coisas que norteiam a nossa editora. Tanto é que é o nosso lema. Toda história merece sim ser contada, inclusive a sua. Ela pode não servir para mim, mas ela pode servir para quantas Marias e quantos Josés podem se beneficiar com essa história. Então, o único jeito dessa história chegar nessas Marias, chegar nesses Josés, é através essa história estar registrada em algum lugar, né? E finalizando aqui, eu vou deixar o Jeff hoje finalizar a live. E finalizando é assim, qual é a versão da sua história? Essa é uma provocação que eu sempre faço. Qual é a versão da sua história que você quer que as pessoas conheçam? A sua, da sua experiência, de como você transformou as suas dificuldades, as suas alegrias em experiência, ou a versão de alguém que só observou um pequeno recorte da sua vida, né? Então, assim, essa é a minha mensagem para as pessoas, só lendo rapidão aqui da Linda, ó. Às vezes pensamos que não somos capazes de fazer uma autobiografia, escrever sobre algo. Olha aí o exemplo de como é possível. Parabéns, Sidney, pelo belíssimo livro e parabéns para toda a equipe NPE, da editora NPE. Muito, muito, muito obrigada mesmo, tá, Linda? Jeff, então vou deixar o seu encargo hoje de finalizar a nossa live. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, né? Falei agora mais cedo sobre a questão de amanhã está fazendo 2 anos que eu me coloquei em movimento e que eu me desafiei a escrever um livro. Há 2 anos, no dia 15 de novembro de 2021, eu não tinha ideia da capacidade que eu tinha para escrever um livro. E no dia 16 eu levantei e me desafiei a escrever. Eu disse que eu ia escrever um livro do CLT ao MKT em 21 dias e me coloquei me desafiei ao ponto de que eu fui num grupo de mentoria e disse assim, eu vou escrever um livro, vai se chamar esse, e eu entrego no dia 7 de dezembro. Quando eu fiz isso, o que eu mostrei para o meu cérebro? Porque, primeiro, que eu tinha o governo da minha vida, e segundo, porque eu assumi coloquei uma data de entrega e eu assumi um compromisso público. Então, não era mais só eu, era eu e todas aquelas pessoas daquele grupo. O que acontece quando a gente coloca uma data de entrega e assume um compromisso público de qualquer projeto que a gente faz? Se eu faço sozinho, eu fico sentado na zona do conforto de que, se não der certo, só eu sei e tá tudo bem. Agora, quando eu converso, assumo um compromisso público com mais pessoas, talvez no dia 7 de dezembro de 2021, quando eu não entregasse o livro, algumas pessoas iam dizer assim para mim, você não ia entregar um livro hoje? Para essas pessoas, no dia 7, dia 8, dia 9, dia 10 de dezembro, elas iam lembrar e depois iam passar. Mas eu ia ficar com esse peso na minha consciência de não ter me colocado em movimento, de não ter escrito esse livro. E o que eu posso dizer para vocês? Há 2 anos, eu não sabia que eu tinha capacidade de escrever um livro. Hoje, nós estamos aqui comemorando, chegando no aniversário de 2 anos, com pessoas como Sidney, que acreditaram no poder do movimento, que acreditaram na sua capacidade de escrever um livro. E eu sempre digo, gente, se eu puder impactar uma pessoa abrindo a minha boca, se eu puder impactar uma pessoa ensinando ela a escrever um livro, eu vou fazer, porque eu tenho certeza que essa pessoa ela vai impactar outras pessoas. E aqui a gente trabalha o poder do network, o poder das conexões. Porque se hoje o Sidney é escritor da sua própria história, é porque ele acreditou no nosso projeto lá atrás. Ele acreditou na nossa editora e ele acreditou, antes de mais nada, ele acreditou que ele tinha capacidade de escrever um livro, né? Para fechar,
A nossa editora ela trabalha com 4 pilares. O primeiro pilar é você passa por um processo de autocura. Sidney sabia que ele queria escrever um livro, mas passou por um processo de limitação. Não é fácil escrever, mas ele se desafiou, se colocou em movimento e chegou. Hoje está com o livro deles em mãos. Hoje o livro dele, ele tem certeza de que, além de ele ter esse livro, ele pode criar uma mentoria para ajudar e transformar outras vidas. Então, você se autocura, transforma, impacta positivamente outras vidas. O terceiro pilar, que é qual é a versão da sua história que você quer deixar para as futuras gerações. O que você quer falar quando você não estiver mais aqui é deixar o legado. E o último pilar é o quê? É sobre a questão de a gente estar resgatando a leitura de um livro físico, de trazer a criatividade, a imaginação, de fazer com que pessoas parem um tempo de escrever. Já fui questionado várias vezes nesses últimos 2 anos, assim, mas Jefferson, o povo brasileiro é o povo que menos lê no mundo, sabe? Mas se a gente não fizer isso, se a gente não se colocar em movimento, se a gente não ativar escritores como Sidney, como tantos outros que já passaram pela editora NPE aqui, a gente não faz esse movimento acontecer, tá? Gente, Sidney, gratidão de verdade por você ter acreditado no nosso projeto, gratidão por estar hoje se tornando escritor da sua própria história. Eu lembro que a gente fez uma live de desafio, lembra lá no mês de abril que você veio começando o livro, você falou assim, esse ano eu entrego o meu livro. E eu falei assim, como digamos assim, o brinde, a cereja do bolo dessa história aqui, nós vamos voltar aqui e mostrar que o Sidney, ele fez e aconteceu. E hoje está aqui. Parabéns, meu amigo, está com o livro na mão, é escritor da sua própria história, e eu quero te desejar muito sucesso, que esse livro não só transforme a sua vida, mas que também transforme positivamente tantas outras histórias de vida, porque eu tenho certeza. Esse livro é transformador, e quem quiser adquirir, chama o Sidney na live, chama a gente, no perfil dele, chama a gente, que a gente vai intermediar esse contato para que vocês possam ter esse acesso. Um livro que é um guia de sabedoria, com muitos insights para que você possa aí resolver muitos perrengues da sua vida. Muito obrigado a todos que participaram dessa live, todos que estiveram aqui com a gente. Quem vai assistir depois essa live gravada, não hesite. Se você quer escrever seu capítulo, se você quer escrever sua história, entre em contato com a gente, que a gente está aqui para ajudar você a se tornar escritor da sua própria história. Muito obrigado, tá bom, Sidney? Gratidão, Jeff. Gratidão, Gi. Gratidão a toda a editora aí do suporte aí. Obrigado a todos pela presença. E, pessoal, só lembrando, amanhã à noite, né? Só aproveitando rapidamente o finalzinho, amanhã à noite, também conhecido como quinta-feira, também conhecido como dia 16 de novembro, nós estaremos aqui de novo em live, conversando um pouquinho mais sobre diagramação. Para quem quiser conhecer um pouquinho, nós estamos fazendo um evento. Quinta-feira que vem nós vamos estar fazendo um encontro fechado no Google Meet sobre o evento Diagramando História. Se você quer aprender a diagramar um livro, vem com a gente amanhã nessa live. Dá uma olhadinha ali no link do perfil da editora NPE, que lá a gente fala um pouquinho mais sobre esse evento que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 23 de novembro, tá bom? Muito obrigado por todos vocês até aqui. Tchau, Sidney, muito, muito, muito obrigado, tá bom? Gratidão a todos. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.